Show de bola. Posso começar a o compartilhamento? Pode começar, fique à vontade. Então tá. Vamos lá, que a gente tem muita coisa para falar e o espaço de tempo é curto. Então, Andrei, quer começar? Vamos lá. Se você puder deixar aberto a imagenzinha. Todo mundo tá vendo os slides? Tá certinho? Sim, já estamos enxergando, tá projetando certinho. Tá ótimo. Então, a gente quer trazer para vocês hoje uma realidade nossa, do dia a dia clínico aqui do nosso consultório, da nossa clínica. Então, a gente tem muito, o Bruno tem a formação cirúrgica dele, eu tenho a minha formação em harmonização facial, mas hoje nós conseguimos mesclar essas duas áreas de uma forma muito bacana. Porque a gente tem a possibilidade de treinar, entre aspas, para o paciente, né, ou visualmente para o paciente, uma experiência estética com a harmonização facial clínica, mesmo que ele precise de um procedimento cirúrgico. Né? Então, a gente vai desenrolando isso hoje para vocês, mas para explicar um pouquinho que as duas coisas conseguem se entrelaçar. Muitos pacientes vão precisar somente do clínico, muitos pacientes vão precisar somente do cirúrgico, mas como que a harmonização facial clínica e a cirúrgica, elas se desenrolam na realidade clínica do nosso dia a dia. Né? E mesmo sendo uma área nova da odontologia, né, nós temos que ter essa ideia já muito bem estabelecida na cabeça do que é a harmonização orofacial, né? E nós temos hoje, às vezes os pacientes perguntam pra gente, quanto custa a harmonização orofacial? Então, ainda é um tema que é muito amplo, né? E nós não temos ainda bem formado uma definição específica. Então, quero trazer um pouquinho para vocês sobre o que é a harmonização facial. Então, a harmonização, ele é um conjunto de tratamentos, né, dentro da nossa área de atuação, para trazer tanto a autoestima quanto simetrias faciais, harmonias faciais dentro das proporções áureas, né? Mas de uma forma muito personalizada, de uma forma muito buscando a naturalidade, né? Então, quando a gente tem dentro da mídia hoje, trazendo resultados cada vez mais, parecem desenhos animados, né? De uma forma muito caracterizada, nós estamos numa linha mais natural, né? Buscando sempre a melhor versão desse paciente e não transformá-lo. Nós não queremos transformações faciais, nós queremos a melhor versão desse nosso paciente pensando em naturalidade, né? E para isso a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os pilares da harmonia, que foi uma coisa que a gente acabou desenvolvendo e visualizando dentro da clínica, né? Quando o paciente senta na nossa frente, existem 1 milhão de possibilidades. E como que eu vou falar com esse meu paciente? Como que eu vou expor para ele o que é a harmonização facial, sem, no entanto, ficar criando necessidades nesse paciente, né? Muitas vezes o paciente vem buscando uma queixa específica e a gente acaba, a partir dos nossos olhos, né, criando necessidades. Não é esse o nosso intuito. Então, o nosso intuito é trabalhar dentro de uma sequência que nós consideramos ideal, né, mas sempre focado na queixa principal do nosso paciente, para que, né, porque como a gente trabalha com autoimagem, nós temos que respeitar muito isso, né, do como o paciente se enxerga, sem, no entanto, transformar essa autoimagem do nosso paciente, e sim somente melhorar a autoestima. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar com o nosso paciente é emagrecimento facial. Vejam bem, nem sempre essa ordem que nós vamos passar para vocês é possível de ser realizado, ou pelo desejo do paciente, ou pela parte da questão financeira, né? Mas essa seria, utopicamente, a sequência ideal dos nossos tratamentos, né? Por que a gente começaria com emagrecimento facial? Porque tudo que eu for fazer na sequência, levantamento, vai nos favorecer que o paciente não tenha excessos de gordura na face, né? E nós temos... Prof. Triellen, desculpa interromper, tem que aceitar alguns alunos na chamada, ou liberar para eles conseguirem entrar automaticamente. Como é que eu libero? Eu acho que é em segurança. Todos. Pronto. Admitir todos. Se entrar mais alguém, se me avisa? Sim. Obrigada. Imagina. Então, quando a gente fala em emagrecimento facial, nós temos a opção das enzimas faciais para redução de gordura facial,
Mas hoje nós vemos que algumas soluções cirúrgicas são muito mais efetivas num curto espaço de tempo e respeitando, né, a biologia do nosso paciente. Então, pode passar. Então, esse é só um caso ilustrativo nosso aqui da clínica, mostrando como a redução do peso facial consegue melhorar aspectos do rosto do paciente, sem muitas vezes precisar de muitos passos, né? Aí, então, o Bruno vai com muita propriedade falar um pouquinho sobre os procedimentos cirúrgicos de emagrecimento facial. Então, posso começar a falar, né? Eu não paro de falar, né? Se deixar, ela fica tomando conta da reunião sozinha, gente. Sempre quando a gente fala em emagrecimento facial, a gente fala de 2 pilares. Quando a gente fala em remoção de gordura. E o primeiro deles é a bichectomia. Hoje em dia, isso aí tá menos, sabe? Deixa eu... Olá, tô admitindo o pessoal já, viu? Agora eu já tô mais rápido aqui. A bichectomia, durante algum bom curso de tempo, alguns profissionais, colegas, torciam um pouco o nariz, achando que era um procedimento novo, sem muito embasamento científico, né? E o que eu trouxe aqui, na verdade, a gente não vai ficar jogando artigo científico o tempo todo para vocês, mas a minha ideia era mostrar o quão antigo é o procedimento da remoção da bola de Bichat. Então, o primeiro artigo científico, se vocês forem olhar aqui, é de 1989. Tem 31 anos. A primeira bichectomia realizada é mais velha do que muitos dos acadêmicos que estão assistindo nesse momento, né? E olha que interessante, nesse artigo em específico, eles falam da combinação da bola de Bichat com a lipoescultura, com a remoção da gordura subcutânea do pescoço e das bochechas, né? Melhorando a estética facial. E é exatamente esse o pilar básico quando a gente fala em harmonia, né? Então, o que a bichectomia ela promove? Promove a diminuição do volume facial, suavização dos contornos da face, aproxima os tecidos do terço médio, tá? Não é inferior, é terço médio da face, em relação à estrutura do zigoma, que é o principal osso que projeta a face nesse terço, aumenta a área interna da cavidade oral, diminuindo casos de trauma oclusal. Então, pacientes com aquela linha alba, com morsicatium, acabam sendo beneficiados com essa opção de técnica. E a principal contraindicação desse tipo de procedimento está nos casos em que o paciente não tem estrutura óssea. Então, você vai acabar projetando aquilo que não existe, né? Por isso a importância de um diagnóstico. Nem todo paciente tem indicação de bichectomia. Não é porque o paciente quer que é indicado, né? Existem muitas variações de técnica, então tem muito colega que faz o acesso cirúrgico bem pelo meio da bochecha, existe colega que faz isso aí próximo aos dentes inferiores, mas a literatura e o que eu preconizo, tanto quando eu ensino quanto quando eu faço, é o acesso cirúrgico próximo ao fundo de sulco dos dentes superiores, entre o primeiro e o segundo molar superior. Desse jeito a gente minimiza lesões no ducto da glândula parótida e tem um acesso direto ao corpo da bola de Bichat, tá? Os principais riscos por se tratar de um procedimento cirúrgico é o de infecção, hemorragia ou síndrome compartimental. Síndrome compartimental é o seguinte: você remove um tecido das porções internas e o sangramento naquela região, ele vai tomando conta deste compartimento. E aí o sangramento só para de acontecer quando a pressão interna dos vasos sanguíneos se equipara com a pressão desse compartimento. Isso se dá o nome de síndrome compartimental. E a lesão ao nervo facial, né, o sétimo par craniano. E aqui a gente tem uma cirurgia, uma demonstração já da bola de Bichat sendo removida. Se vocês forem ver a localidade, bem próximo ao segundo molar, né? Então, uma demonstração rápida de exatamente isso aqui. O corpo da bola de Bichat, não estou falando das projeções, tá? Mas o corpo da bola de Bichat tem em média de 4 a 7 ml de gordura. Então, nesse caso, foi removido algo próximo a 6, uma boa quantidade.
que já promove esse tipo de melhora, tá? A Adriele depois vai falar da parte de cuidado de pele, é um ponto que essa paciente em específico não tinha no momento, né? Mas a gente consegue ver a suavização dos traços, a melhora, a diminuição do volume e a projeção da maçã do rosto, né? Que as mulheres principalmente gostam desse tipo de procedimento, porque marca bem aquela linha do contorno que vocês acabam fazendo com a maquiagem. Para a rapaziada que está assistindo aí, aprenda. Tem que saber falar um pouquinho de maquiagem se quiser vender bichectomia, tá? E o segundo ponto que nós falamos quando se trata de diminuição de peso corporal, de peso facial e suavização de traços, a gente fala na lipectomia cérvico-facial assistida por sucção, tá? Ou popularmente conhecida como lipoaspiração. A gente não vai falar aqui sobre a aplicação de enzima em papada, porque o nosso protocolo mudou, tá? Hoje em dia, a gente vê cada vez mais pacientes fazendo 7, 8, 9, 10 aplicações de enzima em região cervical, sem a melhora, só produzindo fibrose nesse paciente. Então, por eu fazer esse tipo de procedimento aqui no consultório, pela minha habilitação me permitir isso, a gente acaba praticando a lipoaspiração, tá? Ela é uma técnica que ela vem sendo descrita na literatura desde 1930, tá? Mas a grande evolução disso aí se deu a partir dos anos 70, com o desenvolvimento de cânulas menores, com a evolução das técnicas anestésicas, e isso aí teve um grande salto, principalmente na cirurgia plástica, né? Na odontologia, isso aí está liberado desde a última resolução do CFO, em que permitiu os procedimentos de harmonização facial, tá? E no que consiste? Consiste na remoção do tecido adiposo pré-platismal. Então, se nós formos pensar em planos teciduais, a gente tem pele, subcutâneo, tecido adiposo, músculo platisma e todas as estruturas nobres abaixo do platisma, tá? E é realizado isso na região submandibular, toda a extensão do corpo da mandíbula até a região submentoniana, tá? E evidencia os contornos do terço inferior da face. É um procedimento com poucos riscos, pessoal, sendo que a equimose ou aquele extravasamento de sangue é a principal complicação dessa técnica, tá? E demais complicações são pouco frequentes. Os equipamentos necessários para a remoção dessa gordura são algumas cânulas específicas. Então, nós temos cânulas bico de pato, cânulas para aspiração propriamente dita, uma cânula de aplicação da substância diluente da gordura, o vácuo que é realizado para a remoção da gordura pode ser feito tanto com uma seringa de 20 ml ou com cânulas e bomba vácuo, tá? Eu, preferencialmente, gosto de fazer com a bomba vácuo, porque eu não preciso ficar fazendo a pressão e acaba o próprio vácuo da máquina me faz o auxílio, tá? E é exatamente isso aqui que nós fazemos. Nós penetramos nos tecidos. Deixa eu adicionar alguém aqui, pera lá. Sumiu meu mouse. Tenta adicionar. Tem gente querendo entrar. Sumiu o mouse. Viu? Ó, vocês deixam a gente como administrador da coisa. Eu sei fazer cirurgia, não sei mexer no computador. Socorro aqui, ó. Cadê meu mouse? Às vezes acontece isso mesmo. Talvez se você sair da tela cheia, ele retorne. Vamos lá. Isso. Pode mentir. Ó, o Renan tá atrasado. Avisa ele que ele tá atrasado. Então, voltei. A cânula, ela penetra nos tecidos abaixo do plano subcutâneo, conseguindo assim remover a gordura que já foi solubilizada com uma substância em específico, tá? Um vídeo aqui para vocês, esse sem som, né? Mas a gente entra com uma cânula sem bordo cortante, porque a intenção não é rasgar os tecidos, é apenas soltar a gordura, tá? E uma vez que nós, dá até para ver um pouquinho da gordura saindo ali na cânula, né, na mangueira. E uma vez que isso aí já é solto dos tecidos, já se desprende, uma cânula com uma abertura um pouquinho maior volta fazendo a remoção dessa gordura, tá? Então, é um procedimento rápido, então, em torno de 50 minutos a gente consegue fazer isso aí,
mas precisa de alguma opção de sedação. O paciente só com anestesia local, 100% consciente, acaba sendo um pouco traumatizante para ele. E aqui o resultado de uma paciente, que talvez nem todo mundo saiba quem é, né? Mas você vê exatamente isso. Alguns pacientes que não têm gordura corporal excessiva, né? Pacientes com baixo índice de gordura corporal, mas que apresentam esse aumento de volume. Então, neste exato momento da primeira foto, a Adrielen já tinha feito a mentoplastia, já tinha feito a aplicação de enzima para solubilização para o ácido deoxicólico, e mesmo assim sem apresentar resultados satisfatórios, né? A gente realizou isso aqui depois de uma única sessão de lipoaspiração, não precisou de retoque, e tá aqui, se ela virar de perfil, dá bonitinho para ver, manteve. Deixa eu só fazer um parênteses ali quanto à enzima. Existe, a técnica existe, é bem documentada na literatura. Qual que é o nosso grande problema com as enzimas para emagrecimento facial? Quando nós fazemos uma reação inflamatória aguda, nós temos principalmente formação de colágeno tipo 3, que é para qualidade dérmica, é um colágeno ruim, né? Não é para o organismo, tem outras funções, mas para a qualidade dérmica é um colágeno ruim. E ele propende à formação de fibrose nessa região, né? Então, quando nós fazemos aqui, quando o Bruno faz a cirurgia de lipoaspiração em paciente que já foi submetido a vários tratamentos de enzima, o trabalho é muito mais complicado, né, Bruno? Porque fica muito mais difícil de soltar o tecido ali por conta da formação das fibroses, né? Então, existe a técnica das enzimas, nós utilizamos em alguns casos específicos, nós gostamos de trabalhar em gorduras localizadas no terço inferior, mas hoje, quando a gente trata de papada, nós preferimos a solução cirúrgica, né? Quem já passou pelo procedimento sabe que as enzimas acabam deixando uma região muito desconfortável por vários dias, né? Várias semanas. Às vezes dá 30 dias do procedimento, você ainda está sentindo a reação inflamatória acontecendo. Então, para a qualidade dos tecidos, ela é inferior ao procedimento cirúrgico. Agora a gente entra no segundo pilar dentro da harmonia da face, que é a qualidade dérmica, que hoje nós temos dado muito mais atenção a ela do que há alguns anos atrás, né? Existe todo esse complexo sistema, né, de tecidos para nós tratarmos, pensando sempre em longevidade, em envelhecimento saudável, né? E nós temos, dentro do processo de envelhecimento, principalmente que prestar atenção nas perdas ósseas volumétricas, que são naturais, fisiológicas do organismo, mas se acontece em ritmo desacelerado, vão garantir suporte para os tecidos faciais no longo prazo, né? Somado a isso, nós temos a migração dos coxins de gordura, atrofia e migração dos coxins de gordura pela aceleração da gravidade, né? E então, em terceiro momento, né, nós temos a melhora de qualidade dérmica. Então, elastose, que seria, né, a perda da elasticidade da pele por conta da redução da qualidade dos tecidos. E hoje nós temos inúmeras opções para melhora de qualidade dérmica. Por exemplo, um paciente que sofreu acne na adolescência acaba ficando com marcas na face, né? E nós precisamos renovar esse tecido, nós precisamos causar um trauma, mas que seja de baixa intensidade inflamatória, para que o corpo consiga repor tecido nessa região, melhorando o aspecto, a textura e a uniformidade desse tecido. Nesse caso específico, foi feito um procedimento de microagulhamento associados a ativos, né? Existem inúmeros, dá para você trabalhar com PRF, com jato de plasma. Eu digo que tratamento de pele, se um fosse bom, não precisariam existir todos que existem, né? Então, geralmente a gente trabalha associando técnicas para conseguir melhores resultados. Lembrando sempre que quanto maior o fototipo do paciente, quanto mais morena a pele, mais leve nós temos que agir com as nossas técnicas. Porque quanto mais morena a pele, mais melanócitos trabalhando, mais chance de pigmentar os tecidos, né? Então, diferente do que às vezes a gente pode imaginar, né? Então, esses dois casos são resultados da técnica que nós desenvolvemos aqui na clínica, que nós chamamos de 3P,
protocolo Pele Perfeita, que é uma mistura das técnicas que nós julgamos serem as melhores hoje, né? Que é microagulhamento, intradermoterapia e uma sequência de peelings, né? Então, às vezes, em diferentes idades, né? Nós temos que tratar dos tecidos, tratar a toxina, né? Às vezes o paciente chega pedindo botox, mas nós temos todo um contexto para tratar. E mesmo em peles jovens, como você está vendo, né? Essa moça com todos os tecidos no lugar, volume labial, olhos claros para ajudar, né? Toda princesa. Mas quando a gente trata de pele, a pessoa consegue se reconhecer no espelho mais belo. E em terceiro momento, nós temos as volumizações faciais. Aqui as opções são infinitas, né? Nós trabalhamos com 3 linhas principalmente, que é o anti-aging, o rejuvenescimento, anti-aging, rejuvenescimento e beautification. Então, o anti-aging é para o paciente que quer sempre estar jovem. Então, pensando lá em Angelina Jolie, em Jennifer Aniston, a mulherada chega, né, J.Lo, chega nos 50 com cara de 30. Isso é o anti-aging. São tratamentos que nós vamos fazer nos pacientes para eles estarem sempre jovens. Nós temos o rejuvenescimento, que hoje é o que mais nós temos de procura no consultório, que são pacientes que já perderam algumas estruturas, que já a pele já vincou, né? E nós vamos trabalhar a fim de rejuvenescer os pacientes. E nós temos hoje os pacientes que já estão jovens, já estão bem, mas querem embelezar, né? Está muito na moda o protocolo Kardashian, né? Que são os zigomas bem evidentes, lábio mais volumoso. E aí a gente chama de beautification. E para isso nós temos várias opções, a gente vai falar um pouquinho sobre as opções para vocês. Preenchimento labial, acredito que todo mundo sabe muito bem já sobre isso. Hoje o único produto que nós trabalhamos para volume facial é ácido hialurônico, né? Porque é uma região de muita movimentação muscular. Então nós temos que trabalhar com produtos que sejam macios e de preferência reabsorvíveis, né? Nós recebemos essa semana na clínica uma paciente que tem muito volume de PMMA no lábio, né, que é um produto definitivo, e não tem outra solução senão remoção cirúrgica para tentar reconstruir do zero novamente. Então, sempre que possível, em regiões de alta mobilidade, nós vamos trabalhar com procedimentos que são com produtos absorvíveis, tá? E essa paciente bem jovem. E nós temos também casos de pacientes mais idosos, que não tem mais nada, nem de desenho, nem de volume labial, que muitas vezes a gente tem que lançar mão de parcerias, como no caso aqui, parceria com a Thaís Corrêa, que tem uma clínica de estética aqui na nossa cidade, para fazer a micropigmentação também, né? Então, sempre que possível associar os tratamentos, nós conseguimos resultados melhores. Nesse caso, foram 2 ml de ácido hialurônico, né, para conseguir um resultado mais evidente, né? A paciente está muito, muito feliz, teve uma alteração bem considerável de autoestima. E nós temos aqui o preenchimento nasal, que hoje é considerado o preenchimento de maior risco dentro dos preenchedores, né? Porque nós temos uma região de anastomose de vasos na região de dorso, que pode, além de levar a processo necrótico, causar, embora raro, uma deficiência visual, tá? Então, por conta de falta de oxigenação da retina. Então, todos esses tratamentos, independentes cirúrgicos ou clínicos, nós temos que ter um embasamento anatômico muito forte, muito bem estabelecido para poder estar trabalhando com esses produtos de forma muito segura, né? Então, para preenchimento nasal, nós conseguimos melhorar o perfil do paciente. Então, empinar a ponta e arrumar o dorso do nariz. E outra opção que nós temos de preenchedores em gel seria o preenchimento das olheiras, que vai... Pode continuar. Tá. O preenchimento das olheiras que vai nos tirar o aspecto de cansaço da face, né? Então, dentro do processo de envelhecimento, nós temos perda de sustentação da região de terço médio da face, e esses coxinhos de gordura que ficam na pálpebra inferior vão se reacomodando e deixando a região em depressão. Então, o preenchimento com ácido hialurônico também é uma opção bem, bem bacana. Esse caso é um caso de anti-aging muito bacana, uma paciente que vem
dos Estados Unidos todos os anos para fazer as suas manutenções, né? Ela tem uma clínica de estética lá, então ela se cuida muito, dá para ver, né? É uma paciente já de mais idade, ela não gosta que conte a idade dela, mas que tem, né, um rosto muito jovem. Então, foram feitos preenchimentos em locais específicos, né, arco zigomático, ângulo de mandíbula, mento, lábio e pré-maxila, para que haja essa manutenção dos volumes da face, né? Então, mesmo nós acrescentando volume, a impressão que dá é que o rosto está mais magro no pós, né? Um desenho facial mais delimitado. E aqui nós temos a Andiara, que é a nossa parceira aqui na clínica, que não tem projeção de mento, né? E nós fazemos uma projeção dela com ácido hialurônico, ela fica feliz, mas o ácido hialurônico vai embora. E aí nós entramos com algumas opções de preenchimento definitivo, mas que não se misture com o tecido, né? Que a qualquer momento pode ser removido se for necessário. Voltei. Então, assim, quando a gente fala em volumização definitiva, uma coisa é clara. O PMMA, o polimetilmetacrilato, ele é uma opção que já tem muito mais malefícios do que benefícios, né? Então, não é uma opção de escolha para praticamente nada, né? Principalmente quando a gente fala em face. Por quê? Porque ele não fica estável numa posição. Tem muitos casos, por exemplo, de pacientes que colocam o PMMA na região da maçã do rosto, isso aí migra para a região do corpo mandibular, dando perda de sensibilidade local, dificuldade de movimentação da musculatura orbicular da boca, enfim, sérios problemas. Então, quando nós utilizamos de algo definitivo, a gente fala do uso de um material chamado polietileno poroso de alta densidade. Esse é um material bioinerte, tá? A gente não chama ele de biocompatível, porque ele não se une ao organismo, mas ele permanece inerte no corpo. E ele promove a devolução e ganho de contornos faciais de maneira definitiva, tá? Isso aí quando comparado em relação ao uso do ácido hialurônico. E eles podem ser produzidos de duas maneiras distintas, sendo personalizado, através de processos de impressão 3D ou então em tamanhos pré-definidos. A gente tem esses dois tipos hoje atualmente no Brasil. Eu coloco aqui a marca em específico, não tem conflito de absolutamente nada, mas é porque só existe uma marca hoje no Brasil, tá? Então a Omnipore, ela é uma empresa norte-americana, tá? Ela antes fornecia um material chamado Porex, hoje ela fornece um material chamado Matrix, tá? E ela distribui implantes com tamanhos pré-definidos. Eles deixaram aqui comigo alguns modelos. Acho que a qualidade da imagem tá boa, né? Não preciso fechar o compartilhamento da tela. Mas vejam, a gente tem próteses para a região da pré-maxila, então principalmente nessa região do bigode chinês, próteses para o zigoma, para devolução de volume de maçã do rosto, para ângulo de mandíbula, para melhora do contorno do terço inferior da face e prótese de mento. Tá? Isso aí vem em tamanhos PMG, você ajusta isso aí de acordo, você pode prototipar a estrutura óssea desse paciente, e esse paciente, então, ele pode, uma vez que isso aí é ajustado, você adapta e fixa com placas com parafuso de titânio. Isso que dá uma zebra aqui. E existe uma empresa, se eu não me engano, é de Campinas, talvez, a CPMH, é uma empresa brasileira pioneira em customização e design de CAD/CAM, impressão 3D, de N opções, para N opções, tanto para a parte de cirurgia bucomaxilofacial, neurocirurgia, ortopedia, e eles desenvolvem essas próteses, só que daí não são em tamanhos pré-definidos, tá? São direcionados especificamente para o paciente. E qual que é a grande diferença entre elas? Vamos falar em valores, tá? Uma prótese de mento que da Matrix custa R$ 3.200 a prótese para você comprar. Uma prótese customizada da CPMH custa R$ 9.000. Tá? Então,
existe ainda essa diferença de valores, não é baixa, então precisa ser levado em conta isso aí, e o paciente escolhe aquilo que fica melhor para ele. Ambos são interessantes. E isso aqui mostra um exemplo aplicado à neurocirurgia de como funcionam essas próteses. Então, existe um defeito ou uma falta de volume ósseo, é feita uma impressão 3D, isso aí é prototipado, é colocado em justa posição ao osso e fixado com placas de titânio e parafusos de titânio. Dessa maneira, você consegue devolver o volume na área faltante e permanecer estável ao longo da vida. Tá? Então, fala desse caso. Tá? Então, assim, aí você pode me perguntar, tá, mas e se eu quero volume? Eu devo ir para o ácido hialurônico ou posso ir para os implantes, né, definitivos? Então, nós temos esse caso para mostrar para vocês que tudo vai de uma conversa e de uma análise específica, né, de uma análise personalizada. Esse caso é de uma moça que tem uma assimetria facial por diferença de volume ósseo, né? Inclusive, ela foi encaminhada aqui para a clínica para aplicação de toxina em masseter, mas na verdade a alteração dela é estrutural, né, é óssea. E nós fizemos preenchimento em ácido hialurônico. Então, nós temos os desenhos e as marcações para serem feitas, né? Quando nós tratamos de assimetria, nem sempre os pontos são os pontos convencionais, nós precisamos avaliar o paciente de todos os ângulos, né? Olhar de lado, de cima, enfim, para poder deixar todas as curvaturas da face de uma forma mais simétrica, né? Simétrico ninguém é, né? Se nós dividirmos os lados das faces dos pacientes, nós vamos ver os nossos, inclusive, que nós somos diferentes. E nós temos esse resultado com preenchimento de 1 ml de ácido hialurônico. Então, já fica muito mais simétrico, né? Embora ali o terço médio ainda tenha uma assimetria, né? Mas essa é uma paciente extremamente bem indicada para a colocação de um implante, né? Por quê? É uma assimetria, não é que não tem alteração de moda. Daqui 5 anos não vai ter diferença na moda de preenchedores, por exemplo, né? É uma assimetria estrutural. Então, é bem indicado para uma colocação de implante. Mas, o ácido hialurônico, como eu comecei falando para vocês, ele é um ótimo início, né? Para o paciente ter uma noção de como que vai ficar o resultado, se ele vai se gostar, se ele vai se reconhecer. Nesse caso, claro, tem assimetria, mas se a gente pensar, por exemplo, em projeção de mento, né? Nós temos como fazer uma projeção com ácido hialurônico, às vezes não todos os milímetros que são necessários, mas nós conseguimos melhorar o perfil, né? Para que o paciente tenha tempo de administrar essa informação do procedimento definitivo e, em segundo momento, a gente faz o tratamento definitivo. E aí vem a harmonização facial raiz, tá? Então, a cirurgia ortognática, ela também entra nos pilares da harmonização facial. Por quê? Porque sempre que o paciente apresenta uma deformidade dentofacial, o próprio nome já se autoexplica, né? Ele possui uma alteração tanto do posicionamento dos dentes dele, quanto das estruturas ósseas. E o que mantém a harmonia facial, o que mantém o paciente com o aspecto harmonioso da face, são sim suas bases ósseas, né? Então, esse tipo de procedimento, ele consegue excelentes resultados, consegue um rejuvenescimento facial, consegue um equilíbrio dos terços faciais e de maneira estável e definitiva, né? Eu sempre, quando o paciente vem ao consultório, eu faço uma analogia como a colocação de uma prótese de mama, né? Na mão de um bom cirurgião plástico, o paciente que se submete à prótese de mama, a cada 10, 15 anos precisa fazer a substituição, né? Um procedimento cirúrgico como esse, uma vez que nós colocamos os ossos nos locais corretos, isso aí permanece pelo resto da vida, né? Então, é um único procedimento. Geralmente, quando nós temos uma alteração das bases ósseas, os dentes acompanham, né? Então, os dentes tentam fazer uma compensação dessas alterações, tentando uma melhor oclusão possível, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, quando se extrai um dente, o segundo premolar,
A gente tem uma migração do primeiro premolar e do primeiro molar, tentando realizar o contato entre eles por questão de estabilidade. Isso aí também se dá nos casos de deformidade. Então, o paciente tem uma compensação e uma movimentação dentária, buscando ter uma estabilidade o mais próximo do normal possível. E o tratamento ortodôntico é 100% linkado com a cirurgia ortognática, fazendo exatamente a descompensação e o posicionamento correto desses dentes nas bases ósseas, né? Então, ele leva os dentes a uma posição estável em relação ao osso, para que, num segundo momento, a gente consiga levar os ossos a uma posição estável em relação ao esqueleto facial. Um caso mostrando a possibilidade de ganho, né? Então, vamos falar aqui de harmonização facial, não vamos falar de cirurgia ortognática, mas só para vocês entenderem como as coisas estão unidas. Paciente que tem a ponta do nariz caída, falta de projeção de lábio superior, sem desenho, sem volume de lábio superior, apresentando um pouco de acúmulo de gordura no terço inferior da face, um paciente com um comprometimento facial, né? Quando você avalia a questão oclusal dele, além dos dentes estarem 100% comprometidos, periodontalmente falando, a gente tem aí uma inclinação e um torque nesses dentes extremamente avançado, né? E aí aqui a gente entra numa das coisas mais atuais da cirurgia ortognática, tanto que esse caso ele é um caso que a gente está levando para o Congresso Brasileiro, agora se é que vai acontecer, né? Mas agora em novembro, em que são removidos todos os dentes, realizados implantes imediatos e próteses imediatas para então realizar a cirurgia ortognática, né? E foi o que aconteceu com esse paciente. O paciente passou por um processo inteiro de planejamento virtual, inclusive da instalação dos implantes. Então, foram realizados 2 protocolos, superiores e inferiores, tá? Esse paciente, uma vez já com os protocolos provisórios instalados, foi realizado o planejamento virtual dessa cirurgia ortognática, então simulando o giro da mandíbula e o avanço da maxila, tá? Por que não o recuo da mandíbula? Para a gente não ter um comprometimento, principalmente de via aérea, né? Quando a gente traz a mandíbula para trás, a gente diminui o espaço de via aérea superior e isso causando uma dificuldade respiratória que esse paciente possa vir a ter. Que vocês conseguem ver principalmente o alongamento do tecido mole do terço inferior, então a diminuição da papada, projeção de nariz, projeção de lábio superior, né? Então, garantindo uma melhora da estética facial desse paciente. Cirurgia ortognática realizada, tá? Então, agora a Adrielen fecha um pouco o olho porque ela não pode ver sangue, tá? Mas foi realizada uma osteotomia tipo Lefort 1 da maxila. Então, essa maxila foi solta, vocês conseguem ver no slide ali o protocolo, um protocolo fresado numa impressora 3D em acrílico, tá? E esse protocolo foi levado em oclusão. Então, foi realizada a oclusão desse paciente em classe 1, realizada a fixação com placas e parafusos de titânio. E esse é o exame radiográfico pós-operatório desse paciente, tá? Então, a gente consegue, o paciente ainda está em fase de finalização das próteses, tá? Não faço essas próteses, Deus me livre de fazer prótese, mas é um caso que a gente está fazendo em conjunto com outro colega, tá? Então, a parte cirúrgica foi de minha responsabilidade, a parte protética de responsabilidade de outro colega. Mas aqui a gente consegue ver a melhora da estética facial. Então, esse é um paciente, gente, de 54 anos de idade, né? Se a gente for parar para ver a quantidade de ganhos que esse paciente teve, foi incontável, né? Por isso, da necessidade de uma avaliação em conjunto. Adrielen, o que você fez aqui? Socorro. Adrielen mexeu em alguma coisa. Vai. E só para finalizar, ó, bem certinho no tempo. Aí, então, depois de todo esse estudo, nós entramos com equilíbrio muscular, que seria a toxina botulínica. Então, idealmente falando, de uma forma, de um pensamento lógico, biologicamente falando, a toxina botulínica deveria ser a última coisa, né? A cerejinha do bolo do tratamento do nosso paciente de harmonização facial, né? Tem muita coisa antes disso para acontecer, né?
mas o que atrai muitas vezes o paciente para o nosso consultório é a ruguinha que ele acha que precisa de toxina botulínica, né? E lembrando sempre que a toxina botulínica vai reduzir força da musculatura. A toxina não tira rugas, né? A quebra da pele, a qualidade dérmica precisa ser tratada antes que haja a redução da força muscular. Aqui é um caso da nossa linha de frente aqui do consultório, da Paola, né? Para mostrar como, né, levanta a face, né? Mas precisa estar com as olheirinhas no lugar, a pele tratada, né? E aí, claro que a autoestima do paciente revigora com certeza. Essa é a nossa família. Eu, Bruno e o Shoyo. E queremos agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso trabalho para vocês. E ficamos, né, disponíveis para tirar as dúvidas que vocês têm. Muito obrigado a todos. Sigam a gente no Instagram. E deixa aberto aqui agora a pergunta, tá, gente? Obrigado. Obrigada, professor Bruno, professora Adrielen, pela colaboração, tá, no nosso evento. Eu vou abrir para umas perguntinhas, tá? Antes de eu fazer os agradecimentos finais, tá? Perguntinha de um acadêmico, tá? O ácido hialurônico pode causar algum processo alérgico? Professora Adrielen, acho que com você essa pergunta, ou professor Bruno, enfim. Nós temos relatos de alergia na literatura, mas é relacionada à lidocaína que pode conter dentro do produto. Então, existem no mercado tanto opção com lidocaína ou sem lidocaína, mas como nós da odontologia, praticamente 100% dos casos anestesiamos por bloqueio, nós costumamos utilizar os produtos sem